Oi. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Margarete, mas o pessoal só me chama mesmo de Meg. Esse é o terceiro episódio desse bloco de leitura. No episódio anterior, a gente falou sobre 3 tipos de pergunta que são usados na prova de leitura do TOEFL: questão factual negativa e inferência, e viu também uma mini sessão simulada da prova de leitura, com um texto mais ou menos da metade do tamanho de textos que são usados no exame de verdade, e questões dos tipos que a gente discutiu. Se você ainda não leu, veja as páginas 60 a 69 do livro, para encontrar esse conteúdo. Nesse episódio, a gente vai discutir a organização da prova em mais detalhes, comentar as respostas daquela prova simulada e falar sobre estratégias que podem ser usadas para encontrar as respostas. Se você ainda não tem o livro, basta clicar no link para visitar o site e pedir o seu. A gente não vai traduzir o texto todo, mas para responder e comentar as questões, vamos chamar Streetdust de pó de rua. Parece que o nome técnico em português é sedimento urbano, mas é meio sem graça, então vai pó de rua mesmo. A resposta certa da primeira questão é a. Street dusts comprise various pollution sources. Encontrada no segundo parágrafo. Esse é um exemplo de questão de informação factual, porque o texto diz, explicitamente, que o pó de rua é mais adequado como amostra de qualidade ambiental, porque reflete várias fontes de poluição. Olha só! Street dusts are a more suitable indicator of urban environmental quality than the conventional monitoring of the single air, water and soil, due to the fact that they reflect pollution from multiple sources. Aqui a gente vê um exemplo de um padrão muito importante que é seguido no exame inteiro, então é melhor prestar atenção nisso logo agora. Repare como a pergunta e a alternativa correta usam palavras diferentes das que são usadas no texto. No texto, More suitable indicator of urban environmental quality. na pergunta, Better measure of environmental quality. no texto, Reflect pollution from multiple sources. na resposta. Comprise various pollution sources. Isso é para evitar que os candidatos encontrem as respostas só relacionando as palavras. O nome disso é paráfrase, escrever a mesma coisa usando palavras diferentes. O problema é que isso aumenta muito o vocabulário que a gente precisa dominar para ter o melhor resultado no exame. Mas não se preocupe, porque durante o curso todo, nós vamos trabalhar muito com paráfrase, e isso vai aumentar bastante nosso vocabulário, e a gente vai se acostumar tanto com isso, que vai deixar de ser um problema, e passar a ser uma ferramenta muito útil na nossa vida acadêmica, em inglês e em português também. Mas por enquanto, vamos nos concentrar em como responder às questões. Uma forma é identificar a alternativa certa baseado na compreensão do texto, como a gente viu antes. Uma outra estratégia é eliminar as alternativas incorretas. Vamos ver. A. Street dusts comprise various pollution sources. B. Street dusts are easier to collect. C. Street dusts have negative impact on humans. D. Street dusts can cause hand-mouth contamination. A alternativa B é falsa, porque o texto não diz que o pó de rua é mais fácil de coletar. As alternativas C e D são verdadeiras, mas não respondem à pergunta: por que ter impacto negativo em seres humanos? C. E causar contaminação através de mão à boca. D. Não tem relação com o pó de rua ser uma medida de qualidade ambiental melhor que amostras de água, ar e solo. Então, a alternativa correta só pode ser a. A segunda pergunta é um bom exemplo de questão factual negativa. Lembra que a gente comentou que nesse tipo de questão aparece a palavra
not, or, except, em letra maiúscula e em negrito. Então, olha ela aí. Which of the following is not a source of toxic material found in street dusts? A. Metallurgy. B. Sanitation. C. Trace metals metalloid. D. Engine fumes. A resposta correta é C. Trace metals metalloid. Porque isso não é uma fonte de poluição, é o próprio material tóxico. Se usarmos o método de eliminação, vamos ver que A, B e D aparecem no texto como fontes de material tóxico. Novamente, repare como a questão e alternativas de resposta usam palavras diferentes do texto. No texto, Metal Industry, Municipal Waste Disposal, Vehicle Exhaust. Nas alternativas, Metallurgy, Sanitation, Car Fumes. A terceira pergunta é um exemplo de questão de inferência. Como a gente viu antes, nesse tipo de questão aparecem as palavras infer, imply ou suggest. Nessa aí aparece infer. Lembre que essas palavras podem aparecer na sua forma no passado. Inferred, implied e suggested. Então, vamos ver. What can be inferred from paragraph 3? A. Street dust's contamination does not affect animals. B. Children like the taste of street dusts. C. Children are immune to lead poisoning from street dusts. D. Children are more at risk of lead poisoning in large cities. Já sabemos que a resposta não está escrita diretamente no texto, então, vamos ler as alternativas para ver qual se encaixa melhor no texto. Descobrimos que a melhor alternativa é a D, porque o texto diz que grandes cidades têm as maiores quantidades de material tóxico no pó de rua, e também que crianças são expostas a esse material quando brincam em parques e ruas. Não é difícil deduzir que para as crianças que moram em cidades grandes, onde a concentração de toxina é maior, o risco de envenenamento também é maior. É uma questão de lógica. Mas vamos ver as outras alternativas e aplicar o método de eliminação. Não tem nenhuma informação no terceiro parágrafo mencionando animais, então, a primeira alternativa, letra A, é falsa. Também não tem nada sobre o gosto desse pó de rua, ou se crianças gostam disso. B, também é falsa. A última linha do terceiro parágrafo, na verdade contradiz a alternativa C, porque diz que o envenenamento por chumbo em crianças está associado ao pó de rua, então crianças não são imunes. Por esse método também, a única alternativa possível é a letra D. Esse foi o terceiro episódio do bloco de leitura. A gente analisou as respostas da mini sessão de prova de leitura simulada que vimos no episódio anterior. Discutimos estratégias para encontrar as respostas corretas e falamos da importância de desenvolver um vocabulário amplo, fazendo exercícios de paráfrase, porque o exame é todo construído para evitar que palavras e expressões usadas nos textos apareçam também nas perguntas e alternativas de resposta. Isso não acontece só na prova de leitura não, na prova de listening também. É por isso que é tão importante a gente praticar com simulados e estar sempre procurando outras maneiras de expressar as mesmas ideias. Nessa prova da mini sessão de leitura, apareceram as seguintes paráfrases. Palavras usadas no texto. Indústria metalúrgica. Coleta municipal de lixo. Escapamento de veículos. Palavras usadas nas alternativas. Metalurgia. Saneamento. Fumaça de carros. Nós vamos praticar muito, para ficar cada vez melhor e ter o melhor resultado no exame. Não perca o próximo episódio desse bloco, a gente vai discutir outros tipos de questão que você vai encontrar na prova de leitura do TOEFL. Então, até lá! Para quem está começando agora, não esquece de assinar o canal.